Palestra de Joel Goldsmith, Existência Incorpórea, tape 194A, parte 2, segunda classe fechada de Radical, em 1957. Boa noite. Algumas vezes, nessas experiências, tais como as que estamos tendo agora, algumas pessoas têm uma resposta muito bonita, no sentido de que são capazes de ver quadros ou ter visões. Então, cometem o erro, primeiro que tudo, de tentar se agarrar a elas. E então, cometem o segundo erro de tentar ter essas experiências novamente em algum tempo futuro. Nunca faça isso. Nunca se agarre, nem mesmo a uma imagem bonita. Solte-a. É simplesmente uma imagem. E se essas imagens são de Deus, Ele pode lhe dar tantas quantas precisar. E se for um quadro ruim, aprenda a não temê-lo. Ele não tem existência como uma realidade externalizada. É uma imagem mental, um braço de carne, nada. Então, você alcança um lugar, como esse em que estamos, onde parece que não há mais coisa alguma a ser dita. E então, nos sentamos e damos uma última palavra para essa imagem. Independentemente do que você parece ser, você não é boa nem ruim. Não importa o que possa alegar ser, você não é boa nem ruim. Não existem propriedades em você. Todas as propriedades estão na consciência que criou esse universo à sua imagem e semelhança. Não existe bem ou mal em qualquer forma ou efeito, em forma alguma. Quando você alcança uma completa quietude, paz, e sua mente não está funcionando, então você passou através do reino da mente e está agora na atmosfera do espírito, da alma. E aqui é onde você está receptivo e responsivo a qualquer coisa que Deus queira lhe comunicar. Tão logo esteja intocado, assim que esteja desconectado do pensamento de ódio, medo ou amor a objetos, de forma que possam flutuar em frente aos seus olhos e os veja com um absoluto sentimento de indiferença, então é quando você não mais está no reino da mente. Você está agora alcançando, tocando ou sendo tocado pela sua própria alma, que é Deus. Deus é a sua própria alma. Fala, Senhor, teu servo ouve. E quando ele faz soar a sua voz, a terra se derrete. Todos os problemas se dissolvem. E você está agora numa atmosfera onde, quando Deus fala, você pode ouvi-lo. Agora, lembre-se disso. Quando alguém o chamar e lhe apresentar uma reclamação, estou doente. E assim, aqui você está em meditação. E seu primeiro pensamento é: qualquer que seja seu nome ou natureza, se isto existe no tempo e no espaço, é uma imagem mental, um nada. Eu não preciso temê-la ou ter medo pela pessoa que apresentou a reclamação. Essa doença não tem existência em seu ser.
como uma existência na mente é sem forma e vazia. Eu não devo temer o que condições mortais ou crenças mortais podem me fazer ou a qualquer outra pessoa. Sim, estou olhando diretamente para você. Estou olhando diretamente para a condição que você mencionou e a vejo como uma imagem mental, uma sombra, um nada. Não existe mais bem ou mal nessa imagem do que uma imagem na tela do cinema. Não tem substância alguma, é apenas uma sombra. Relaxe, relaxe. Contei em uma de minhas classes, há alguns anos atrás, a história de uma chamada que recebi de uma jovem senhora casada tendo o seu primeiro filho. E a levaram para a sala de parto do hospital e descobriram que a criança estava na posição sentada. Tentaram de tudo para revirar aquela criança para a posição correta e fazer o parto, porém não conseguiram. Eventualmente, uma das enfermeiras disse que o pulso estava caindo rapidamente. E nesse quadro, o médico pediu a uma das enfermeiras na sala para me telefonar pedindo ajuda. E quando aquela chamada chegou, felizmente eu estava num estado de consciência elevado o bastante para não ir lidar com a mãe ou com o bebê. Eu estava justamente naquele ponto onde pude realizar que Deus é o único Pai e que Ele não é corpóreo, físico, material. E que não pode haver qualquer coisa errônea sobre a criação de Deus. E quando aquela enfermeira chegou de volta à sala de parto, o bebê havia se virado para a posição correta, sem qualquer ajuda de mãos humanas, e nasceu naturalmente. No dia seguinte, para testemunhar esse fato, eu recebi uma chamada do médico, juntamente com a enfermeira-chefe do hospital e uma das enfermeiras da sala de parto. Agora, não existe coisa alguma estranha sobre essa experiência, exceto que a mesma testifica da forma como estamos realizando o tratamento. Se eu estivesse lidando com esse caso da forma que estava lidando na África do Sul, pensando que a bagagem iria retornar para mim, ela simplesmente não viria. E assim, se eu estivesse lidando com uma mãe humana e um bebê humano e médicos humanos, haveria problemas. Porém, felizmente, nesse caso, estava alerta o suficiente para a realização de que não estamos lidando com homens e mulheres nessa vida. Estamos lidando com Deus revelando a si mesmo como ser individual. Deus declarando a si mesmo. E então, qualquer coisa que podemos ouvir, saborear, tocar ou cheirar, se torna apenas uma imagem mental em nosso pensamento. E com esse reconhecimento, podemos largá-la e então testemunhar a realidade. Eu também relatei essas experiências que surgiram naquela época, quando em várias ocasiões diferentes, mulheres a quem havia sido dito que não podiam ter filhos, por razões médicas ou físicas, vieram me procurar. E em simplesmente uns poucos anos, eu tive 3 mães com 3 crianças. Isso após haverem lhes dito que não havia possibilidade alguma de terem filhos. E uma delas é ainda uma de nossas estudantes. Agora, tudo isso está na mesma categoria.
Se nós olharmos para homens ou mulheres como criadores, ou se olharmos para as crianças como seres humanos ocupando tempo e espaço, tais curas, tais experiências não podem acontecer. Existe apenas uma forma na qual essas coisas podem acontecer, e essa é através da realização de nossa verdadeira identidade. Nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus. Agora, em Deus não existe tal coisa como nascimento ou morte. Em Deus existe infinidade, eternidade e imortalidade. E qualquer quadro que podemos ver, ouvir, saborear, tocar ou cheirar é um braço de carne, um nada, uma criação da mente. E assim está debaixo do nosso controle. Temos aqui algumas questões que penso que não vou poder respondê-las, porque elas nos levam de volta a conceitos teológicos. Uma é essa: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Este cálice é meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado em favor de muitos. Eu não conheço o significado dessas coisas, porque elas têm significados teológicos dos quais eu não conheço coisa alguma. E temos essa. Esperem um momento. Tomem cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Não os sigam. Vamos ser mais simples, porque o mestre estava simplesmente advertindo sobre falsos ensinamentos. Bem, está muito certo nos advertir sobre falsos ensinamentos. Porém, não seria necessário se, para cumprir essa advertência, estivéssemos querendo ler outras passagens de Jesus, como a seguinte. Ele diz definidamente: pelos seus frutos os conhecereis. E então, por que eu deveria me preocupar com falsos ensinamentos no exato momento em que um ensinamento me é apresentado para que possa investigá-lo e ver quais são os seus frutos? Agora, ele também disse que frutos deveríamos buscar. Os doentes são curados, os mortos são ressuscitados, os cegos têm seus olhos abertos, os surdos ouvem o Evangelho. Os surdos ouvem, o Evangelho é pregado. Muito bem, você testemunhou todo o ministério de Jesus Cristo. Você sabe o que ele fez através do Cristo? Ele curou os doentes. Ele confortou, alimentou os famintos. Ele pregou o perdão. Ele ensinou a orar pelos inimigos. Todas essas coisas são aquilo que chamamos verdadeiros ensinamentos, porque são os ensinamentos que nos foram revelados pelo Mestre Jesus Cristo. Então, quando um ensinamento lhe é apresentado, você não deveria necessitar de ajuda de pessoa alguma para determinar se é um ensinamento verdadeiro. Ele cura, reforma os pecadores, ele modifica a vida das pessoas, ele traz harmonia, ele traz paz interior, ele muda completamente o quadro da vida das pessoas para um aspecto mais espiritual. Ele leva a pessoa para uma consciência cada vez mais distante do materialismo. Isso é tudo.
Isso é tudo que está corporificado no ensinamento do Mestre. E se um ensinamento faz essas coisas, ele chega, em algum ponto, perto de ser um ensinamento do Cristo, ou um ensinamento espiritual ou correto. Se, entretanto, ele aumenta o materialismo das pessoas e faz a pessoa ir em busca de demonstrações físicas, materiais, se ele não nos leva a um estado de consciência mais elevado, se não nos leva a uma pureza interior maior, a uma maior abstenção das coisas do mundo, então essa é a resposta. Pelos seus frutos os conhecereis. Sim, mas quero lhes deixar uma nota que eu mesmo fiz. Os estudantes acreditam que nosso trabalho irá acabar com as suas discórdias, irá substituí-las por harmonia física ou material. E isso não é verdade. A verdade é que, à medida em que esse ensinamento se dissolve, irá eliminar quase tantas as harmonias físicas e materiais quanto as suas discórdias. Porque o objetivo desse ensinamento não é mudar o mal humano no bem humano, mas revelar a verdadeira identidade ou onipresença ou Filho de Deus, o Cristo. Agora você vai encontrar nos ensinamentos do Mestre esse princípio de que meu reino não é desse mundo. Não se preocupe com o que comerá ou beberá, ou se será ou não vestido. A mensagem do Cristo é: busque o reino de Deus. E é natural que, se você encontrar o reino de Deus, isso será refletido no nível material, como aquilo que chamamos de condições de vida harmoniosas. Porém, isso apenas será incidental. Isso seria as coisas acrescentadas. O que nós ganhamos não é meramente a melhoria em coisas materiais. Teremos ganho a consciência e dela surgirão as coisas acrescentadas. Vou explicar isso dessa forma. Se fosse possível para qualquer pessoa vir a essa sala e instantaneamente ter uma saúde perfeita essa noite, o que pensa que lhe aconteceria amanhã? Ela iria começar a desenvolver alguma doença. Porque qualquer que seja o estado de consciência que trouxe essa doença originalmente, irá trazê-la de volta novamente. E você não sabe o que o Mestre disse para a mulher? Eu te perdoo. Não existe condenação alguma para você. Mas vai e não peques mais, para que coisas piores não te aconteçam. Então, assim é. Se nós fôssemos libertos de todos os nossos males físicos e fôssemos deixados no mesmo estado de consciência em que estamos nesse momento, os mesmos males, ou até mesmo piores, retornariam a nós. Enquanto que, se nosso estado de consciência fosse mudado, então, não apenas os males dos quais éramos parte agora iriam começar a desaparecer, mas cada vez menos iriam retornar para nós. E expliquei isso também em relação ao dinheiro. Se cada um de nós, a qualquer momento, pudesse receber aquilo que para nós representasse abundância, que bem em particular
isso traria, desde que, quase que instantaneamente, começaríamos a desapreciá-lo, a gastá-lo inconsequentemente. E então terminaríamos sem ele. O que iríamos fazer agora? Começar tudo novamente, fazendo uma nova demonstração do mesmo? Não. Vamos esquecer o objeto dinheiro. Enquanto se alcançarmos a realização de que nossa única necessidade é Deus, a realização do reino de Deus, quando a alcançarmos, iremos descobrir que o reino de Deus aparece tangivelmente como nosso suprimento diário. E então, não faz diferença como você o gasta, dá ou joga fora. A cada dia, ele renova a si mesmo. Por quê? Porque Deus é infinito. Você nunca chega ao fim de Deus. Então, o suprimento nunca chega ao fim. Porém, quando você tem dinheiro como alguma coisa separada de Deus, então você tem uma bagagem perdida. E pode encontrá-la no minuto e perdê-la no minuto seguinte. Ter uma porção no minuto e não ter nada no minuto seguinte. Todavia, quando você tem o suprimento como onipresença, quando tem o suprimento como a realização de que a única bagagem que eu posso ter sempre é Deus, então essa é a única bagagem que eu sempre quero. Eu quero estar vestido em Deus, alimentado em Deus, por Deus, com Deus. Eu quero compreender que Deus é o pão, o vinho e a água. Deus é a substância da vida. Portanto, tudo o que eu preciso é de Deus. E quando eu alcanço, mesmo que uma medida disso, uma pequena medida disso, então está certo de que Deus estará aparecendo dia após dia, em qualquer forma que seja necessária em minha experiência humana. Assim, é por essa razão que dizemos: tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Entretanto, quando dizemos isso, devemos realmente querer que seja assim. Não podemos dizer: tua graça é minha suficiência para me dar dinheiro, ou tua graça é minha suficiência para me dar saúde. Não. Tua graça, ela mesma é a suficiência. Então, vai descobrir que, quando tem a graça, você tem todas as coisas que vêm à nossa percepção humana. Agora vamos ter um pequeno intervalo. Muito obrigada.